Então vamos de novo. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo, eis-nos aqui reunidos em vosso nome, só a vós temos por guia. Vinde a nós, ficai conosco, e dignai-vos habitar em nossos corações. Ensinai-nos o rumo a seguir, e como caminhar junto até a meta. Nós somos débeis e pecadores. Não permitais que sejamos causadores da desordem, que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais, que sejamos um em vós, caminhando juntos para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. Nós vos pedimos, a vós, que agis sempre em toda parte, em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia, abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 41 a 47. Encontraram aí? E aí, encontraram? Quem pode fazer para a gente? Sim. Pode ler para a gente aí, então? Ler essa mensagem bíblica. Vamos lá. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número dos adeptos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava e outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos partilhar um pouquinho, né? Qual a palavra que mais marcou Boa nessa tarde a leitura? todos. Boa tarde, tudo bem? Vamos partilhar um pouquinho o que a gente entendeu dessa palavra, uma palavra que mais tocou na gente, ou uma frase que mais tocou, ou a mensagem que você entendeu que queira partilhar. E aí? Silêncio pairou no ar? Será que você pode ler de novo, Robson, para a gente? Vamos lá. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações.
De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. E agora, Bom, meu entendimento aí conta sobre como se formavam, como viviam, né, a comunidade daqueles que se ajuntavam aos apóstolos, né, nesse período. uhum, Entendi pela questão dos ensinamentos de Deus, a questão dos ensinamentos, da fraternidade, do compartilhar, da solidariedade. Entendi mais ou menos nessa vertente. uhum. Quem mais? Os outros. O partilhar, né? O partir do pão e dividir com todos e para mim é o partilhar. Uhum. Que mais? Nós vimos aí que com essa palavra ele coloca o retrato da primeira comunidade cristã. E o que era a comunidade cristã? Era a formação, a base da igreja, do início da nossa igreja, era a formação da nossa igreja. Então, essa é a primeira comunidade. A primeira comunidade, assim, reunida de outras pessoas fora a dos apóstolos, né? Porque a primeira basilar que a gente pode dizer teologicamente é a da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa segunda que vem com Jesus e seus apóstolos, né? Depois os apóstolos em si, porque Jesus sobe aos céus, então fica os apóstolos, em se forma a comunidade. Mas depois vem essa comunidade, que é a primeira comunidade em que vamos dizer assim, que os leigos vão estar participando, aqueles que se converteram, né? Vão estar participando dela. Aí, esse é o retrato da primeira comunidade, como eles viviam, né? Na partilha do pão, na vivência da oração, né? E esses mais ou menos 3.000 que foram convertidos, né? Eles viviam partilhando tudo que tinham. E nesse evangelho ou nesse Atos dos Apóstolos, São Lucas, né, apresenta essa primeira comunidade que nasce do anúncio fundamental que provoca a conversão, ou seja, os apóstolos eles anunciam, as pessoas se convertem e a partir daí cresce a graça catequese evangélica, ou seja, com os apóstolos vão ensinando toda a vida e testemunhando toda a vida deles para esses novos convertidos. E aí eles vão o quê? Vivendo em comunidade. E a vivência dessa comunidade requer a partilha do pão, né? Uma vivência de união com Deus através da oração no templo, e também pela participação na Páscoa de Jesus, que é a fração do pão, que é a Eucaristia, que eles vivem também essa questão da Eucaristia entre si, né? E isso faz com que essa vida deles mudem para uma nova vida e também
essa nova vida de comunidade vai ser testemunho para outras comunidades e também para outras pessoas, que aos poucos vão se convertendo e vão transformando em discípulos de Jesus Cristo, ou seja, cristãos. E assim também é para nós, que nós possamos ter esse testemunho enquanto partícipes dessa mesma igreja, desses apóstolos que estão aí, nos chamando cada dia mais à conversão. Porque algumas igrejas dizem, você se converteu, né? E agora você diz que a nossa conversão ela é diária, porque a gente se converte todos os dias, a gente muda todos os dias, porque a gente comete alguns erros. Então, a nossa conversão é diária. Todos os dias nós convertemos um pouquinho mais para Jesus. E que na nossa vida, guiados pelo Espírito Santo, possamos fazer isso através da nossa oração. Essa nossa oração ela deve ser de forma intensa. Isso não quer dizer que seja longa, mas intensa no sentido de profundidade. Que nós possamos aprofundar nossa relação de oração, de conversa, de diálogo com Deus, com Jesus, para que possamos entender a sua vontade e também naquele dia fazer o que ele quer, não somente o que eu quero, mas, sobretudo, colocar-se na vontade de Jesus, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele sempre vai querer o melhor para nós. Por isso, nós temos que nos colocar sempre na vontade de Deus. E viver em comunidade requer muito isso, se colocar na vontade de Deus e não na minha vontade. Alguém quer partilhar mais alguma coisa? Então, para concluir esse momento da nossa oração, vamos rezar juntos a oração do creio, que é uma oração muito importante dentro da nossa igreja e que a gente precisa entender o que a gente está rezando. Muitas vezes a gente faz essas orações de forma tão mecânica, né, e não percebe o quão grandioso o que a gente está rezando, o que a gente está falando através dessas orações. Então, vamos fazer juntos, prestando bastante atenção nas palavras que nós estamos rezando. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos relembrar um pouco o nosso encontro anterior. O que a gente viu no nosso encontro anterior? Alguém lembra aí? Que queria partilhar? Nosso encontro anterior foi aquela atividade que você pôs para o grupo, dividindo, cada um com a sua função de ler e explicar. Uhum. A última atividade foi essa. E o que mais que nós fizemos? Nós lemos e explicamos, né, o que a gente entendeu. Uhum. Fizemos um pequeno resumo e cada um explicou da sua forma, uns leram e depois explicaram, quem entendeu. Isso, que a gente nesse momento a gente reviu o que foi no encontro anterior, Sim. Que a gente tinha falado sobre a Bíblia, não é isso? Então eu pedi que cada um ficasse com uma parte e partilhasse
o que entendeu daquela parte para a gente poder fechar aquele momento sobre o estudo da Bíblia, né? Sim. De onde veio lá do Antigo Testamento, a divisão dos livros Pentateuco, históricos, sapienciais, proféticos, depois no Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas e Apocalipse, e ainda lá no Antigo Testamento nós estudamos um pouquinho sobre a história do povo de Deus. Então, essa parte nós fizemos uma revisão para fechar. E depois nós fizemos uma outra coisa também. Qual foi? Deixa eu ver. Ai, agora, Fizemos uma leitura, né? Você passou uma leitura que ficou dividida. Fui eu, Eliane e outra pessoa, um rapaz, eu não lembro o nome. foi a conversa com Deus, não é isso? A conversa com Deus, isso. Isso. E nessa conversa com Deus, estava falando sobre o quê? Estamos falando sobre coisas que a gente pede, que a gente faz, que a gente, né? Vamos pegar a parte da Eliane. A Eliane estava fazendo cristão, né? A Eliane estava tentando fazer o quê no início? E aí foi interrompida por Deus. O que ela estava tentando fazer? Estava tentando fazer a oração do Pai Nosso, né? Isso, oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso. Muito bem. Então, nós estávamos refletindo sobre a oração do Pai Nosso. Isso. E a cada momento que eu dizia uma frase, né? Aí Deus me respondia, né? E aí eu voltava e perguntava, mas por que você, né? Eu sempre voltava com questão. Aí Deus dizia assim, mas você não me chamou? Eu lembro de uma das partes assim, você não me chamou? Isso, exatamente. Então, a gente estava estudando um pouquinho a questão do Pai Nosso. Muitas vezes também as pessoas rezam essas nossas orações, Pai Nosso, Ave Maria, o Creio, tão mecanicamente que nem presta atenção no que se está falando. Então, o Pai Nosso foi aquele exemplo para que a gente pudesse prestar atenção na oração que a gente está fazendo, porque é uma linda oração, é um lindo momento de conversa com Deus, e a gente muitas vezes, né, nem percebe aquilo que a gente está falando, né? E hoje nós vamos continuar numa segunda parte, vendo uma outra oração, que muitas vezes a gente faz principalmente na missa, e nem presta atenção no que está se falando, que é o creio. E que é muito importante para nós que somos os participantes da nossa igreja, que a gente possa entender aquilo que a gente está falando no creio, porque é uma profissão de fé. Ela é a profissão de fé nossa, enquanto católicos, que reafirma a nossa fé. Ali são pilares da nossa fé que nós estamos rezando e conversando com Deus. São pilares da nossa fé que nós estamos dizendo. Creio, eu enquanto pessoa, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu estou dizendo que Deus é Pai, eu estou dizendo que Deus é Todo-Poderoso. Então, e muita gente fala de uma forma assim, tão superficial, que não consegue captar a essência de dizer Deus é Pai e é Todo-Poderoso. Ele reina sobre minha vida, ele é aquele Pai que está ao nosso lado, nos acolhendo, nos amando, fazendo com que nós possamos seguir o caminho. Então, nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre o creio na nossa vida de católicos, principalmente quando a gente assume todos os sacramentos da iniciação à vida cristã, que são os 3 primeiros sacramentos, o batismo, a Eucaristia e a Crisma, que são os sacramentos da iniciação à vida cristã. Todos eles, nós fazemos o batismo, nós vamos fazer a oração do creio, né? Porque a gente vai fazer a nossa profissão de fé. Quem vai batizar vai fazer a primeira profissão de fé, que vai dizer que renega o diabo, que
acredita em Deus que é todo-poderoso, que Jesus Cristo é o Filho e que morreu por cada um de nós. Então, a pessoa vai dizer tudo isso, vai confirmar que crê nesses princípios da nossa igreja. A partir da Eucaristia e da Crisma, você vai renovar. Então, a gente renova toda essa nossa profissão de fé diante de Deus. Desses pilares que estão dentro do creio. Então, é por isso que é importante a gente conhecer essa oração para que a gente possa fazê-la de forma mais completa e mais vivencial mesmo na nossa vida. Então, aqui tem algumas partes do creio, né, que eu até coloquei algumas passagens bíblicas, né, que é para a gente poder meditar um pouquinho dentro do que propõe essa nossa caminhada de conhecimento do creio. Então, eu coloquei alguns textos bíblicos para a gente meditar. E esse aí diz o seguinte: Jesus estava entrando em Cafarnaum, quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando: Senhor, meu empregado está em casa, de cama, sofrendo muito com a paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu empregado ficará curado. Lembrando que isso aqui é uma parte da oração que nós fazemos na igreja, na parte da oração eucarística. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Diz assim na oração na missa, né? E aqui na Bíblia está com outras palavras, mas é a mesma coisa. Pois eu também obedeço à ordem e tenho soldados sob minhas ordens. E diga a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E diga ao meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vá e seja feito conforme você acreditou. E nesta mesma hora, o empregado do oficial ficou curado. Então, é só para ressaltar essa parte bíblica que já está na nossa oração da missa, que Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu empregado ficará salvo. Em Mateus 9, 31, no versículo 31, diz o seguinte: Mas eles saíram e espalharam notícia por toda aquela região. Jesus faz falar e ouvir, né? Na cura de dois cegos, né? E aí ele cura, né? E aí e Jesus pede para que eles não espalhem, né? Mas aí eles vão e espalham a notícia por toda aquela região. E assim eu citei alguns outros textos, né? Que tem a ver muito com o que a gente vai ver sobre as questões de fé nossa dentro da nossa igreja. Aí tem Mateus, ali, debaixo da figueira, Jesus acalma o mar, Jesus pede dar a mão a Pedro para poder caminhar sobre as águas, né? E aí por diante. Então, são textos para que a gente possa firmar a nossa fé naquele que nos criou e naquele que nos salvou. Então, são algumas fontes bíblicas para fortalecer essa nossa fé em Cristo Jesus. E aí vem a pergunta: o que somos diante de Deus? Será que Deus me ama? E o Espírito Santo? Por que vivemos?
Maria quem é? A igreja está certa? Quem é Jesus Cristo? Os sacramentos. Nós temos todas essas respostas e aí tem até um destaque, né? Em que eu creio. Ou então, em quem nós cremos enquanto comunidade, né? Então, nós vamos ver primeiro um pequeno histórico sobre o creio, né? O credo, que também ser chamado de credo, tá? Então, creio ou credo está correto ser falado, tá? O credo é uma fórmula doutrinária ou uma profissão de fé. Na Igreja Católica, também é conhecido como símbolo dos apóstolos. A palavra tem origem na palavra credo, que significa creio. O credo era, a princípio, uma proclamação batismal, ou seja, feita ali no batismo, enunciada pelo catecúmeno, ou seja, a pessoa que estava sendo batizada dizia essa oração do creio. Por exemplo, a Luciane vai ser batizada, então ela pegava e dizia toda essa oração, porque ali na oração do creio estão todos os pilares da nossa fé. Então ela teria que dizer, contendo as preposições, ou seja, objeto da fé, na qual estavam sendo admitidos o batizando. Em 325, passou a ser uma síntese dos dogmas da fé, promulgada pela autoridade eclesiástica através do Concílio de Nicéia. Então, aí é um resumo dos dogmas da fé em 325. A primeira formulação do tipo credo encontra-se no original de uma carta do bispo Marcelo de Ancira, anos 300, de uma tradução com algumas alterações do credo de Ancira. Se deriva o credo, do credo de Ancira se deriva o credo latino, ainda hoje adotado. Por que latino? Porque vinha da língua do latim, né? Por isso que é latino, que é ainda hoje adotado. Existem outras variações do credo, o de Santo Atanásio, de Alexandria, que foi de 295 a 373, o da Igreja Bizantina, que foi em 381, o da Igreja Egípcia, né, que foi em 370, ou do Justino Marte, 150 depois de Cristo, o Credo Niceno Constantinopolitano e outros. Então, ou seja, tem vários outras variações desse mesmo credo. O Papa Bento VIII, no ano de 1020, introduziu o uso do credo na missa, essa que nós fazemos sempre aos domingos. Ou seja, durante as missas na semana, não se faz o credo, né? Omite-se esse credo. Só no dia do Senhor, que é o domingo, é que é feito esta oração. Ou seja, é uma renovação dos nossos votos, da nossa profissão de fé diante de Deus, dizendo naquilo que nós acreditamos. Por isso é importante que nós, dentro da missa, prestemos bastante atenção quando estamos fazendo essa nossa profissão, né? Então, o símbolo dos apóstolos, né, como já foi falado, é o credo, que é aquele que a gente fez no início, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Estou dizendo que que Ele é Pai, que Ele é poderoso, que Ele é Criador do céu e da terra. Então, estou dizendo que Deus, Ele é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou seja, Criador de tudo. E eu creio também em Jesus Cristo. Eu estou dizendo que eu creio em Jesus Cristo, então estou afirmando para toda a igreja e para mim mesmo que eu creio nele e que ele é o único Filho de Deus, né, nosso Senhor, que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo em Maria, ou seja, nasceu da Virgem Maria, que era virgem, então Jesus nasceu através do poder do Espírito Santo em Maria. Jesus, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Porque ele foi para aquele tribunal e foi condenado, né? Ele foi crucificado, morto e sepultado.
Ele desceu à mansão dos mortos, ou seja, 3 dias. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus, depois ele ficou mais um tempo com os apóstolos, né? Aí ele subiu aos céus, foi elevado aos céus, que mandou o Espírito Santo. E aí está dizendo outras verdades da fé. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós cremos, né, ou eu creio no Espírito Santo, eu creio que a igreja, na comunhão dos santos, ou seja, que os santos estão em união, na remissão dos pecados, e eu creio na ressurreição da carne, ou seja, que nós vamos ressuscitar, e na vida eterna. Então, são dogmas da nossa fé e que a gente tem que pensar muito, é uma oração que a gente tem que pensar muito no que você está dizendo, né? O símbolo denominado niceno-constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado 2 primeiros concílios ecumênicos, que foi um em 325 e o outro em 381. Ainda hoje ele é comum a todas as igrejas do Oriente e do Ocidente, como está no Catecismo da Igreja Católica, lá em número 195. Então, desse lado de cá nós temos o nosso creio, né? De um lado nós temos o creio, depois nós temos um outro, né? Que a gente sempre faz esse paralelo, né? Para ver as diferenças de um para outro, né? Então, ó, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esse aqui é o ensino constantinopolitano, né? Eu falei que é o paralelo, mas na verdade não é o paralelo, não. É o ensino constantinopolitano. Ele é um pouco mais amplo que o que a gente faz, né? Ele usa de outras palavras para poder dizer as mesmas coisas, mas ele é um pouco mais longo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de luz, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Isso está falando de Jesus Cristo, né? Que ele é Deus de Deus, que ele é luz da luz, que ele é o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que ele é gerado e não criado, que ele é consubstancial ao Pai, está em consubstância, né? A substância do Pai está nele. Por ele todas as coisas foram feitas, ou seja, tudo que foi feito neste mundo era para esse Jesus, porque vai se cumprir a profecia nele. E por nós, homens, também foi feito para nós, né? E para a nossa salvação, desceu dos céus. Jesus desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi criado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Eu acho ele um pouco mais bonito no sentido de dos dogmas de fé que ele fala, né? Ele se expressa de forma mais, acho que mais profunda, mais bonita. Mas nós usamos e devemos aprender aquele que é o resumo, né, de tudo isso que a gente faz em todas as missas. O creio e a Bíblia. Não. Então, nós vamos ver cada uma das partes e onde está ele localizado, certo? Então, por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A gente pode ir lá em Gênesis 17 e ver que também é isso que está dizendo lá em Gênesis 17, versículo 1, que diz assim: quando Abrão completou 99 anos, já velho
apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Comporte-se de acordo comigo e seja íntegro. Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí vem a segunda parte, Criador do céu e da terra, que é um dos locais que a gente pode ver essa afirmação, pode ser em Salmos, também pode ser em Gênesis, que fala também sobre isso. E lá no Salmo diz: O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. E aí vem a terceira parte. E creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Podemos ver isso lá em Mateus, capítulo 14, versículo 33. E também lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 11. E diz assim: Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Podemos ver isso lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, e Lucas, capítulo 2, versículo 6 e seguinte. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito. Padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Podemos ver isso lá em João 19, 5, ou em Mateus 28, 5, ou em João 19, 33, ou então em João 20, versículo 2. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Ou seja, afirmando tudo isso que a gente diz ao falar, ao rezar essa oração do creio. Ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou o terceiro dia. Podemos ver lá em Marcos, capítulo 10, versículo 34, que diz: Escarnecerão dele, cuspirão nele, açoitá-lo-ão e hão de matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Que é a mansão dos mortos, que a gente sempre fala, desceu a mansão dos mortos, né? Mansão dos mortos, né, na antiguidade muito inferior, Império da Morte. As histórias da Bíblia transmitem-nos a palavra de Deus expressa em línguas humanas. Isso significa que os homens que testemunharam a sua experiência de Deus o fazem com as representações e as imagens do seu tempo. Imaginam a Terra como um disco. Sobre ele encontra-se a abóbada celeste, o domínio onde Deus reina sobre os viventes. Embaixo, o mundo subterrâneo, que pode ser chamado de Sheol, a região onde reina a morte sobre os defuntos. Por isso se diz: Jesus desceu à mansão dos mortos. Né? Podemos ver isso lá em 1 Coríntios 15, 14, que diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Então, por isso que a gente acredita na ressurreição de Cristo. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Podemos ver isso lá em Marcos 16, versículo 19, ou em Atos, capítulo 1, versículo de 9 a 10. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos, estando o olhar atentamente para o céu. Enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto dele e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá
do mesmo modo como vistes partir para o céu. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Podemos ver isso também lá em Atos, capítulo 10, versículo 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Creio no Espírito Santo, como está em Marcos, capítulo 1, versículo 8, que diz: eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica. Podemos ver lá em Atos 2, versículo de 41 a 47, que foi esse que nós lemos hoje na nossa oração inicial. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número dos adeptos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentava todos os dias o templo. Partia o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Na comunhão dos santos, Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Então, são todos os santos que estão juntos. Creio na remissão dos pecados. Atos 5, versículo 31. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, através da morte de Cristo, nós somos redimidos de todos os nossos pecados. Creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Podemos confirmar isso lá em Mateus 27, 52 a 53, que diz: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Amém. O amém, que quer dizer assim seja. Então, quando a gente diz amém, a gente está dizendo assim seja, Senhor. Ou então a gente está dizendo para alguém, né? Quando a gente diz assim amém, que está dizendo assim, assim seja. Podemos ver isso lá em Apocalipse, né? Capítulo 22, versículo 20. Aquele que atesta essas coisas diz sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí, o que vocês acharam? Conseguiram captar, entender? Tá com alguma dúvida de alguma coisa? Não. Não? Então posso perguntar qualquer coisa, né? Sobre o creio. Eu achei muito interessante. Agora, eu acho que a gente precisa pegar e ir aos capítulos, né, direitinho e reler, né, para conseguir compreender melhor, né? Mas eu achei muito bacana, porque, na verdade, eu não sabia que estava todo dividido, que o creio estava todo dividido em vários capítulos e versículos da Bíblia, eu não sabia. Porque ele é confirmado, né, através, porque não foi tirado do nada, né? Então foi tirado tudo da Bíblia. Uhum. Então, e ali é confirmado. Então, muitas pessoas podem dizer, isso não é bíblico, ou essa oração não é bíblica. Então, é bíblica sim, a gente tirou da Bíblia, entendeu? Eu pensava assim que fosse uma oração escrita assim, entendeu? Uhum. Por um papa, sei lá. Eu pensava que pudesse ter sido escrito por um papa. Eu pensava, né? Mas foi muito interessante que foram pedaços escritos da Bíblia, né? Que passo a passo o significado daquilo. Achei interessante. E também achei interessante você onde a gente encontrar. Uhum. Né? Porque
Uhum. A gente não tem essa noção de abrir, ler e ver e saber cada tracinho daquele ali, você saber aonde encontrar, onde você lê para você ver de onde foi tirado aquilo. Achei muito interessante mesmo. Que bom, que ótimo. Então, que a gente possa, nas nossas... Alguém quer falar mais? Então, que a gente possa, nas nossas orações, né, quando a gente fizer agora o creio, a gente prestar mais atenção naquilo que a gente está lendo, né, meditar mais naquela palavra que a gente está falando ali, porque ela não é vã, né? Ela tem um sentido, ela tem um, uma lógica para estar ali, né? E para que a gente possa reafirmar os nossos dogmas de fé, a nossa crença nesse Cristo, e também na nossa igreja, e em várias outras coisas que tem dentro da nossa igreja, que nós estamos ali afirmando, enquanto católicos apostólicos romanos, que nós, enquanto tal, acreditamos em tudo aquilo que está sendo dito. Sim. Certo? Certo. Nosso sábado que vem é a missa em que vocês assumem, tá? Então, alguém quer já se colocar à disposição aí para fazer alguma coisa, como a leitura, salmo, preces, alguém? Que aí a gente não tem encontro online, a gente só vai para a missa sábado que vem. Eu posso ler um salmo, José? Certo. Então, Eliane vai ler o salmo. A leitura quem pode fazer? Luciane, cadê? A Luciane não pode fazer ainda, que ela não é batizada. E eu Ah, é? Ah, tá. a Desculpa. vontade não me falta, mas é o que eu sempre falo para José. Eu me peço para fazer qualquer coisa, até arrumar a igreja eu faço. Mas na leitura eu vou ter certeza que eu vou ficar nervosa. Eu tenho certeza. Você diz, olha, você vai faxinar a igreja toda. Pode dizer, olha, vai estar um brinco, mas esse não me mande ler, não, pelo amor de Deus. Nós vamos ter que colocar nas orações, assim, ou nas celebrações que tá pouca gente, colocar você para ler, para você perder no medo. Só se for assim, para poder perder o medo. Acho que o medo me bloqueia. E aí, quem é que faz as outras coisas? Tem a primeira leitura, segunda leitura e preces. Posso Lembrando fazer a primeira leitura. que Robson, né? Isso. Ótimo. E a segunda leitura, quem faz? Falta leitura e preces. Guilherme, cadê você? E Rafael? Tem Rafael, tem Daniele. Daniele, você quer fazer? É assim, José, eu tenho certeza, mas eu tenho pós-graduação. A minha pós, ela termina em tese às 18 horas, mas possa ser que ela termine mais cedo, mas aí eu fico com receio de me comprometer e não conseguir chegar a tempo, entendeu? Para fazer a leitura. Aí eu fico, por isso que eu não estou me comprometendo. Aí tem que ter horário mesmo, porque lá começa no horário, então... Porque o horário é até às 18 horas, possa ser que termine mais cedo, e aí eu fico com receio de me comprometer e acabar não chegando no horário. A Guilherme vai fazer mesmo? Eu faço, José, a segunda leitura. Ótimo. Vou pedir o Rafael para fazer as preces, então. Certo? Aí, assim, essas pessoas assumem, assim, mas todos nós temos que fazer um esforço, viu, gente, para estar na missa. Sim, sim. Mesmo que a gente tenha outras atividades, mas como a Daniela já tem a pós-graduação dela, terminando mais cedo, ela faz um esforçozinho para poder estar presente também na missa, tá? Para a gente poder estar juntos, né, em oração
E também vivenciar esse momento de litúrgico também na nossa vida, né? De estarmos diante de Jesus, celebrar juntos, né? Tudo que a gente está vivenciando enquanto preparação para receber os sacramentos e vivência em comunidade, né? Então, e um dos passos para a vivência em comunidade, enquanto católicos, é participarmos da missa, né? Então, que todos façam um esforçozinho para estar lá presente, tá? Tá certo. José, você pode mandar enviar o salmo para eu já ir praticando, porque eu tenho que treinar, viu? Certo. Tá bom. Tá assim que eu baixar o livrinho, a gente tem, uma pessoa manda para mim um livrinho, né? Já do Da mês missa. inteiro. Aí eu já mando para você, tá bom? Ou qualquer coisa eu baixo na Ótimo. internet aqui, que eu sei onde tem. Eu baixo. Até segunda-feira eu te mando, viu? Ótimo. Tá bom, então. Obrigada. Aí eu mando para os outros também as leituras, tá? Para poderem, se tiver alguma palavra difícil, já tá treinando, etc. Certo. Como eu falei para vocês, que até quando eu coloco lá o link, para a gente sempre colocar perto de nós uma vela acesa, a Bíblia e a imagem de Nossa Senhora, né? Então, que a gente possa sempre estar acendendo essa nossa vela no início do nosso encontro, abrindo a Bíblia sempre que geralmente a gente no início a gente lê um texto bíblico para a gente ter constantemente o contato com a Bíblia e poder ir treinando, né? E também meditando na palavra de Cristo, né? O que ele tem a nos dizer naquele dia, o que ele tem o que a gente pode meditar e transformar e mudar na nossa vida através do que ele está nos dizendo na palavra. E a nossa oração final de hoje é a consagração, onde nós nos colocamos sobre a proteção do manto de nossa Mãe Maria. Nós estamos no mês de outubro. Nossa igreja celebra o mês de outubro inteiro como um mês missionário, onde se fortalece a questão da reflexão sobre a missão em nossa igreja, a missão tanto fora da igreja como dentro da igreja, que tem também. E também é o mês que nós nos colocamos na meditação do Rosário, né? Pois o dia 7 de outubro é dia de Nossa Senhora do Rosário, né? E aí nós também meditamos em outubro o Rosário, né? E rezamos constantemente o terço. E hoje nós vamos fazer essa oração da consagração nos colocando debaixo do manto de Nossa Mãe Maria, para que nós possamos fazer essa oração, meditando cada palavra dita, que nós possamos nos colocar diante dessa nossa Mãe, que está sempre a nos interceder junto a Jesus por cada um de nós, pelos nossos pedidos, pelas nossas súplicas, para que Ele possa, Jesus, né, possa nos atender. E como vocês têm experiência em ser mãe ou da mãe de cada um, né, você sabe que sempre quando a gente quer falar ao pai, quer falar a uma pessoa de maior autoridade, a gente sempre fala, mãe, vá lá, conversa com o pai, né? Ou então, mãe, vá lá falar com fulano, para poder intermediar essa ligação conosco, né? Então, seja a pessoa que tem alguns méritos a mais que nós. Então, que a gente possa se colocar diante dessa proteção de Maria, nos consagrando a ela. Nós possamos fazer essa oração todos juntos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção.
Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, José, naquela hora que você falou do creio, eu não sei se você me ouviu ou o pessoal me ouviu. Eu acho que o creio ali é um passo a passo dele, né? Resumidamente. Minha Isso. opinião. Uhum. Não, eu não tinha ouvido você falar, não. Tá. Mas agora a gente ouviu. Valeu. Então, bom final de semana para todos vocês, para todos nós, né, aliás, né? Que Deus nos abençoe. Quem puder ir à missa amanhã, vamos à missa, vamos rezar, né? E que Deus nos abençoe, dando um excelente, para aqueles que vão curtir o feriadão, né? Feriadão. Para quem não vai curtir, vai trabalhar na segunda e depois ainda tem o feriado, né? No dia 2, dia de finados. Também rezemos, coloquemos também aos pés do Senhor, né? Todos os nossos queridos entes queridos, né? Que dia 2 é dia de finados, que a gente possa rezar muito por todos os nossos entes queridos. E lembrando que dia 1º também é dia de todos os santos, né? Então, vamos pedir a todos os santos que interceda por nós e por todos os nossos entes queridos, para que alcancem a vida eterna. Amém? Amém. Então, até sábado que vem, lá na igreja, certo? Outra coisa, eu esqueci, eu passei uma ficha para que vocês preenchessem há muito tempo atrás. Ninguém me devolveu, então que sábado eu vou repostar a ficha lá no grupo para que vocês preencham e levem para mim lá no sábado, tá? Ok. Ok. Certo. Então, um abração para vocês. Quem não puder imprimir, aí eu vou levar algumas cópias, porque aí preenche lá na hora, tá? Mas vá para preencher. É melhor, José, que a gente já devolve logo, né? Um abração para vocês, viu? Bom final de semana. Para vocês também. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau. Para vocês também, tá? Bom final de semana. Tchau, bom final de Até semana. sábado. Até sábado. Tchau. Às 17, 16 horas? Às No 17 sábado na horas. igreja? Às Isso, 17, 17 né? horas. Tá bom. Bom final de semana. Obrigado, Tchau, tchau, gente. tchau.